Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa segunda-feira, começando a semana, enfim, chegou ela, a tão sonhada terceira vitória seguida do Vasco no Campeonato Brasileiro da Série B. E com a ajuda dessa maravilhosa torcida que abriu esse Bom Dia Gigante, na comemoração do segundo gol do Vasco em Aracaju, o Vasco bateu o Confiança por 2-1 pela 28ª rodada. Com o resultado, o Vasco subiu para a sexta colocação com 43 pontos, 6 pontos a menos do que o segundo colocado e 5 pontos para o G4, já estão olhando o Vasco pelo retrovisor. E olha, essa vitória foi tão importante para o Vasco que dá uma motivação a mais à equipe, que olha, você tá vendo agora aí na tela um gol filmado pelo torcedor do Vasco, que esteve em bom número no estádio Arena Batistão, em Aracaju, uma jogada que começou com o Nenê, passou pelo Gabriel Peck, que cruzou certinho para o Ricardo Graça fazer o segundo gol, para delírio da torcida do Vasco lá no estádio. E olha, o Vasco não começou bem a partida, jogou muito mal o primeiro tempo, melhorou muito no segundo tempo após a entrada de Gabriel Peck no lugar de Léo Matos, com o Zeca passando para a lateral direita. Aí o Vasco fez os 2 gols, poderia ter feito o terceiro no chute de meio campo do Morato, já sem goleiro, mas a bola foi para fora, o Vasco recuou, deixou o time do Confiança apertar e passou alguns sustos, inclusive o gol da equipe do Confiança saiu nos minutos finais. E você concorda com isso, técnico Fernando Diniz? A avaliação coincide com a minha também. A gente não jogou bem no primeiro tempo, a gente teve a bola, mas sem conseguir produzir, o time muito lento. E o time do Confiança marcou muito bem. Foi o time que mais deu trabalho no sistema defensivo até agora. Marcação muito bem encaixada, todo mundo colaborando. E aí no segundo tempo a gente voltou muito mais aceso e não foi só por conta da troca, todos os jogadores voltaram muito mais agressivos, muito mais decisivos, correndo mais, jogando mais para frente, sendo mais agudo, e isso que fez com que a gente ganhasse o jogo. Concordo também que depois dos 2-0 a gente teve a chance de fazer o terceiro e o quarto gols, não fizemos, e aí tomamos um gol de bola parada, que era uma jogada que a gente mapeou bastante durante a semana. E tem um porquê, foi um gol muito parecido com o que o Confiança tinha feito diante do Curitiba. Então era uma jogada que a gente tinha marcado bastante, acabamos levando o gol. Mas todavia o time ele merece todos os elogios pelo segundo tempo. Depois que você não faz o gol, era normal eles se lançarem à frente, e aí teve depois o lance que a gente pensou que o Sarrafiori ia voltar para a partida de maneira natural e não foi o que aconteceu. Aí foi um pouco natural, por tudo que aconteceu no final do jogo, a gente ficar com o time um pouco mais atrás. E quem também faz uma análise dessa vitória do Vasco por 2-1 para cima do Confiança é o nosso comentarista Jean Faísca. E aí, Faísca, mostra o seu potencial. Bom dia, meu querido, conta pra gente. Fala, galera ligada nesse Bom Dia Gigante. Faltam 7. De um cenário que de 13 faltavam 10, agora de 10 faltam 7 vitórias para o Vasco carimbar aí esse acesso para a Série A do ano que vem. Na partida de ontem, o primeiro tempo, o técnico Fernando Diniz optou por colocar o Zeca no meio de campo. Infelizmente as coisas não aconteceram. O Vasco foi ter a primeira oportunidade de gol aos 38 minutos do primeiro tempo, num cruzamento do Nenê e uma cabeçada do Morato. No intervalo ele corrige, saca o Léo Matos, coloca o Zeca para a lateral direita e coloca o Peck lá na ponta esquerda fazendo uma dobradinha com o Riquelme. Aliás, o Riquelme, que partidaça! Como eu falei no meu Faísca Taon do final de semana, não seria bacana interromper essa sequência do Riquelme? Deixa ele por ali, tá ganhando confiança, tá indo pro fundo, tá buscando o jogo apoiado, o cruzamento dele então não se fala, ele não cruza, ele coloca a bola na cabeça daqueles que estão dentro da área, realmente um jogador diferenciado. No mais, é continuar nessa pegada, é continuar nessa batida. Eu acho que agora o Vasco tem um time titular. O Diniz não precisa mais querer mudar, deixa o Zeca na lateral direita, deixa o Peck fazendo a ponta esquerda por ali, o Morato pela direita, o Cano, o Marquinhos Gabriel jogando ao lado do Bruno Gomes, como foi ontem no segundo tempo, ele se sente mais à vontade, ele tem mais qualidade para sair por ali. Enfim, feliz de poder elogiar, por exemplo, uma partida igual ao Ricardo Graça, combateu, lutou, fez o gol, fez uma partida mesmo que a gente esperava do Ricardo Graça. Em algum momento na sua carreira ele já tinha oferecido isso.
e que estava muito abaixo. Que bom a gente poder chegar hoje, depois de uma partida tão difícil como foi aquela de ontem, e elogiar o Ricardo Graça. No mais é isso, torcedor. Vamos continuar nessa vibe positiva, nesse pensamento positivo, que o Vasco tem tudo para chegar e conseguir essas 7 vitórias. Um abraço. E logo depois do apito final do árbitro, quem deu uma entrevista ainda no gramado foi o atacante Gabriel Pec, que entrou no segundo tempo e para muita gente mudou a partida. E ele falou sobre essa vitória e foi um pouco mais além. Segundo Gabriel Pec, o Vasco sobe. Primeiramente quero agradecer a Deus e ao professor Diniz pela oportunidade, por estar confiando muito em mim. E essa torcida maravilhosa que nos apoiou do início ao fim. Com a volta da torcida a gente ficou muito mais forte, que eles nos apoiam a todo momento. E é isso, desde quando o professor Diniz falou, a gente só se fala no acesso, e a gente vai subir, porque a gente vem demonstrando um jogo bem qualificado e estamos conseguindo resultado, graças a Deus. E aí, Peck, aonde vai esse Vasco, principalmente após o apoio do torcedor do Vasco espalhado por todo o Brasil? Responde pra gente. Como eu falei, a torcida, quando voltou a torcida, a gente ganhou muito mais força, porque eles apoiam a gente do início ao fim. E é isso, a gente vai brigar, porque o único foco nosso é o acesso. E essas 3 vitórias seguidas é muito importante, porque a gente vinha batendo nessa tecla, porque a gente sempre ganhava 1, 2, e aí na terceira ou a gente empatava ou perdia, mas agora, graças a Deus, a gente embalou, e se Deus quiser vai ser só vitória. E agora aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o time Sub-20 do Vasco entra em campo hoje às 4h15 da tarde contra o Palmeiras em São Januário pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro da categoria. O Vasco ocupa nesse momento a 9ª colocação, mas com um jogo a menos, e se vencer pula para 7º. O Vasco agora tem 28 pontos e se vencer chega a 31. E esse jogo terá transmissão para todo o país pelo Sport TV. E com a 3ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro da Série B, as chances de acesso do Vasco subiram para quase 15%, segundo os matemáticos do futebol. Mas a conta do Vasco é simples. Faltam 10 jogos e o Vasco precisa de 7 vitórias para chegar aos 64 pontos e aí sim, segundo os matemáticos, conquistar uma das 4 vagas para a Série A do ano que vem. E segundo o jornalista André Schmidt, do blog do Garone do Lance, com o gol de ontem, Germancano iguala a Iago Pikachu com 40 gols e se torna o 5º maior artilheiro do Vasco no século. O 4º maior é Nenê, que tem 46 gols. Alô, turma! Tudo bem? Tô passando aqui com a chave do meu carro porque eu queria dar um recado para você que tem carro ou motocicleta. Você tem andado desprotegido, sem seguro, porque não teve grana para renovar ou fazer um seguro novo? Calma, normal, tá acontecendo. Mas agora eu tenho uma solução. Procure a Altima Proteção Inteligente, uma associação com 5 anos de experiência. E exatamente por isso, eles podem fazer preços 50% mais baratos do que as seguradoras normais. Olha, eles dão proteção contra roubo, contra furto, perda total, indenizam até 100% a tabela FIP, incluindo motoristas de aplicativos. Proteção, terceiros, para-brisa, reboque de até 600 km e muito mais. Preços: R$ 129,90 a mensalidade para a proteção do seu carro, R$ 99,90 proteção para a sua motocicleta. Veja o site altimaproteção.org. Altima, a sua necessidade é a nossa realidade. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, vamos trazer novamente o técnico Fernando Diniz. Agora o Vasco tem praticamente uma semana para a próxima partida. No sábado, o time vai a São Luís do Maranhão encarar o Sampaio Corrêa às 9 da noite. E como jogou muito bem o segundo tempo dessa partida contra o Confiança, principalmente após a entrada de Gabriel Pec no lugar de Léo Matos e com o Zeca que jogou de volante para a lateral direita, fica a pergunta no ar. Será que o Vasco pode começar
começar a próxima partida, como iniciou o segundo tempo e essa formação ser mantida para o jogo contra o Sampaio Corrêa? Com a palavra, o técnico Fernando Diniz. É uma das possibilidades, mas não é a possibilidade. O time voltou melhor para o segundo tempo, muito mais porque todos os jogadores melhoraram o seu desempenho. O Peck entrou bem, é verdade, é um jogador a mais na frente. Marquinhos Gabriel veio um pouco mais para trás, é um jogador que tem muita qualidade na saída, mas não foi só por conta disso. Inclusive o Léo Massa estava fazendo uma boa partida. Mas o Zeca, eu desloquei o Zeca para o centro, assim, ele estava um pouco... Estava de fato fora da posição dele habitual, que é uma das duas laterais, e ele não estava entrando muito no jogo. Mas teve uma mudança geral de panorama. Mas essa possibilidade de jogar com o Peck ou com outro jogador é uma possibilidade, não é que a gente vai fazer isso daqui para frente, tem que seja uma tendência. O Peck tinha inclusive chance de iniciar o jogo se tivesse treinado a semana, a gente não sabia nem se ele ia reunir condições para poder ficar à disposição. A gente vai ganhando mais opções, todo mundo dando mais. O próprio Sarra Fiori vinha crescendo muito nos treinamentos, então eu queria de fato botar ele para jogar, para ele ganhar mais ritmo de jogo e acabou, a gente não sabe ainda qual que é a gravidade da lesão que ele teve hoje. É isso, torcedor. Você viu aí o que falou o técnico Fernando Diniz, que deu uma desconversada em relação à formação para a próxima partida, até porque tem praticamente uma semana até o próximo jogo. Não tem nenhum jogador do Vasco que jogou nessa partida suspenso, ou seja, ele pode sim repetir a escalação que começou o segundo tempo da partida, com Vanderlei no gol, Zeca na lateral direita, Ricardo Graça, Leandro Castan e Riquelme na lateral esquerda, e no meio-campo, Bruno Gomes, Marquinhos Gabriel e Nenê. E lá na frente, Morato, Gabriel Peck e Germancano. Essa pode ser a escalação para o Vasco, para o Sampaio Corrêa, mas ainda tem muita água para rolar e a gente vai bater um papo aqui no canal Atenção Vascaínos. Mas eu quero saber a sua opinião. Você começaria a próxima partida com essa escalação? Comenta aqui embaixo para a gente trocar uma ideia. E mais uma vez eu peço apenas no final do vídeo, dá o like nesse vídeo que é importante demais, só clicar no curtir, se inscreva no canal que ajuda muito e claro, compartilhe, copie o link e joga nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, faça esse vídeo chegar a outros vascaínos. Aqui a gente faz jornalismo esportivo com seriedade, credibilidade, falando de Vasco, você só encontra aqui no canal Atenção Vascaínos. Hoje tem a nossa tradicional live de segunda-feira, às 7h30 da noite. Vamos trazer muitos detalhes, convidados especiais, com certeza você vai ficar muito bem informado na nossa resenha tradicional de segunda-feira. E antes, você pode ir lá conhecer também o nosso segundo canal, o Ave Mais. Você não conhece? O card está passando aqui em cima do mais comentário feito pelo Flávio Dias, com todos os detalhes e análises dessa vitória do Vasco para cima do Sampaio Corrêa, que recoloca o Vasco com mais chances ainda de subir a Série A do ano que vem. O Vasco sobe, e para deixar você muito mais tranquilo em relação a isso, eu vou trazer aqui um cara que está dando muita sorte pro Vasco. O Padre Julinho. Ele admite, não viu o jogo, mas deixa um recado para você que ainda tá com um pouco de pé atrás em relação a esse time do Vasco nessa Série B. Fala aí, Padre Julinho, encerra esse Bom Dia Gigante. Fala, minha gente, tava na missa, saí agora, fiquei sabendo do resultado do jogo e eu tenho uma coisa para dizer para vocês. O Vasco sobe! O Vasco sobe!